Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez juntos, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2020. E aqui estamos nós, nessa noite que consideramos a noite do Evangelho. Já estamos aqui com alguns amigos, Rosângela, Laura, chegando, Ivete, são tantos amigos que participando conosco deste encontro fraterno que realizamos cada noite para o nosso aprendizado, para o aprendizado de todos aqueles que conosco partilham da caminhada. É importante refletirmos sobre esses ensinos, porque eles guiam as nossas escolhas, guiam ao nosso pensamento para caminhos mais suaves, para vibrações mais harmônicas. E assim, vamos nós possibilitando esta condição melhor do nosso próprio existir. Vamos ver então, amigos que estamos aqui, deixe-me só situar no computador, como sempre, ele demora um pouquinho mais para termos a sala funcionando, mas daqui a pouco entra tudo, então me perdoem se eu não puder dizer o nome de todo mundo. Tô vendo Dilza, Malu, Selma, vários amigos Tânia participando conosco, e fazemos voto que todos estejam bem, ouvindo bem, assistindo bem, para que, bem posicionados, também façamos as nossas melhores escolhas, com toda certeza, para esse nosso caminhar. Vamos à nossa prece, que hoje é a noite de estudarmos a obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e é uma obra, muitos consideram um livrinho de leitura. No entanto, cada versículo que encabeça uma página de reflexão desta obra é algo para pensarmos e muito. Então vamos ao nosso boa noite, Cidinha, Carlinhos, Cazuco, Marina, boa noite a todos, Silvio, Silvia, boa noite a todos. Vamos à nossa prece? Que assim nós começamos as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz se façam junto de nós. Permita, Pai, que os bons amigos espirituais venham nos amparar, nos assistir, nos intuindo e nos inspirando para as melhores reflexões. Que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos amparando em todas as nossas necessidades, nos ajudando a termos um entendimento melhor daquilo que nos foi passado há tanto tempo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, meus amigos. A nossa Maria de Lourdes, a Dona Lourdes está conosco também, Beth conosco também. É um momento, sim, de alegria, felicidade para todos nós que estamos juntos. Edna, Jane, Arlete, boa noite, que Deus nos abençoe. Agnes, que possamos então iniciar as nossas reflexões dessa noite. É a página, o texto de número 67 da obra. Essas obras de Emmanuel, que tratam especialmente do Evangelho, que é o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, o Vinha de Luz, o Fonte Viva, especialmente esses 4 volumes, eles têm cerca de 180 textos para a gente refletir cada um. Nós estamos no texto hoje de número 67 da obra Pão Nosso. E ela é encabeçada por um versículo da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5, versículo 11. Lembre-se, a semana passada nós fizemos uma página chamada Boa Vontade, que era da carta aos Efésios, uma reflexão de Paulo, no capítulo 5, versículo 13. Hoje, a página se chama Má Vontade. E está também no capítulo 5 da carta aos Efésios, no item, no versículo de número 11. Então, o que diz esse versículo? Não vos comuniqueis com obras infrutuosas das trevas. Bom, vamos recordar como Paulo escreveu. Nós sabemos que ele estava preso em Roma, ele usou daqueles que podiam visitá-lo e levar o seu recado, o seu ensinamento, as tradições, aquelas igrejas
primeiras que estavam se formando. Então, nós vemos Paulo orientando a igreja de Éfeso. Quando nós falamos a igreja de Éfeso, não era a construção, porque hoje quando a gente fala igreja, as pessoas pensam no templo, na edificação material. Pensamos em capelas, em catedrais, em igrejas de todos os tipos, em templos de todos os tipos. Mas quando nós vemos falar de igreja nas epístolas de Paulo, iglésias significava assembleia, grupo de pessoas, nada a ver com paredes. Mas quando ele está orientando a igreja, ele está orientando o grupo dos primeiros cristãos que viviam nesse local e que poderiam se reunir na casa de um ou de outro, nas catacumbas, nos campos, enfim, eles iam se reunir em algum ponto. Então a igreja não era a parte material, construção material, paredes, mas era o grupo de pessoas que compunham aquele primeiro movimento de acolhimento dos ensinos de Jesus que eram levados por Paulo. Boa noite, Betinha, Terezinha, seu Antônio, boa noite, Cida, boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Então, gente, ele dizia, né? Ele mandava a igreja, quando ele disse, ele mandava a igreja de Roma, ele mandava a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, quer dizer, ele mandava ao grupo de pessoas cristãs que se reuniam para estudar e praticar os ensinos de Jesus. Nada a ver com estruturas materiais, nada a ver com paredes. Isso depois é que veio se formando, né, nas nossas referências atuais, quando falamos assim, quando falamos a igreja de Roma, imediatamente todos pensam na Basílica de São Pedro. É instintivo em nós. Se nós falássemos na igreja em Taubaté, a primeira que nos vem à mente é a catedral, que é a igreja central de Taubaté. Depois virão as outras igrejas. Mas o que é que nós estamos lembrando ao falar a igreja desse ou daquele? Nós estamos lembrando da edificação material. Então, quando falamos igreja de Roma, não estamos pensando nos cristãos de Roma. Quando falamos a igreja de Taubaté, nós estamos pensando nos cristãos de Taubaté que se reúnem em algum lugar para estudar os ensinos do Cristo e praticar. Deveríamos todos fazer isso. Então, essa é a diferença. Então, a quem Paulo escreve? A igreja de Éfeso, aquele grupo de primeiros cristãos que começava a se reunir na cidade, na localidade denominada Éfeso. E qual era o objetivo desta carta? Porque toda carta tem um objetivo. A gente, quando escreve a alguém, especialmente quando é uma carta de orientação àquela pessoa, há um objetivo a ser atendido com aquela missiva que é enviada. Qual era o objetivo da carta aos Efésios? Era promover a espiritualidade de todos. Então, a questão de transcendência, a questão de Deus, a questão de espiritualidade da criatura, era isso que a carta de Paulo procurava despertar em todas as criaturas às quais ela chegasse. Então, tudo que ele escreve é para chamar a atenção das pessoas para esse movimento interno da criatura em espiritualizar-se. Qualquer uma, independente de ser daquele núcleo primeiro ou extra aquele núcleo, gentios, outros que estavam ali. Então, qualquer pessoa que tivesse acesso, até nós nos dias de hoje, ao lermos esta carta de Paulo, tudo que ele fala ali é para nos fazer voltar para nós mesmos, fazer um meia-culpa, pensar em nós mesmos, em erros e acertos, escolhas feitas e escolhas que vamos fazer, e assim nos espiritualizarmos, entendermos que somos mais do que essa carne, do que essa estrutura orgânica,
e que existe uma vida além disso tudo que é material, ou movimentos na vida além de tudo que é material. Então se presta a qualquer pessoa e em qualquer tempo. Mas existe um segundo objetivo nessa carta, que era o de convidar aqueles primeiros cristãos, aqueles que já eram membros da igreja, os irmãos em Cristo, como membros, como formadores do grupo de pessoas interessadas na mensagem de Jesus e na vivência dessas mensagens. Então, agora era específico. Era um convite a estes que estavam abraçando os ensinos de Jesus, um convite a que eles dessem testemunho desta participação, deste conhecimento e desta vivência. Claro que o testemunho não é fácil. E é aquilo. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Assim falou André Luiz. Então, quando verdadeiramente estamos abraçando as ideias do Cristo para aplicar em nossas vidas, podem contar que as provas vão chegar, para que possamos testemunhar a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso entendimento, a nossa ótica. Ele convidava o testemunho a mostrarem aos outros como proceder diante dessa situação ou daquela, chamado à caridade, chamado à fraternidade, chamado à ética, chamado à moralidade. Era tudo isso que ele convocava os cristãos ou os membros da igreja de Éfeso. Aplica-se totalmente às criaturas no mundo atual. Vamos lá, turminha, no nosso boa noite. Ana Maria, Regiane, Maria Cecília, Gil, Mara, Rosana, Geraldo, Márcia, Brígida, Soraya, sejam bem-vindos. Que nós precisamos de estar juntos nesses momentos para nos fortalecermos mutuamente na fé que abraçamos e nas vibrações que emanamos. Tudo isso é o que é importante para nós. Então, voltando à carta de Paulo, nesse capítulo 5, especialmente, ele está fazendo um paralelo, um comparativo entre as trevas e a luz. As trevas representam a ignorância, o desconhecido, causado pelas coisas materiais, as nossas ganâncias. Ótimo, conseguimos. Deu uma travada grande, Laura. Cláudia também dizendo que travou, é verdade. Eu tive aqui que sair até do wireless e deixar apenas no 4G para conseguir recuperar. Então, tenhamos aquela paciência que a gente fala, já tiramos até da rede e deixamos só no 4G para funcionar bem. Para que a gente não tenha mais problema, Deus queira que não tenhamos mais problemas. Então, gente, esta luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará em trevas. Ele trazia conhecimento, ele trazia orientação, ele trazia encaminhamento. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é porque ele mostrava tudo isso. Então ele é a luz. Na medida em que esta luz dos seus ensinos vão penetrando a nossa vida, a nossa consciência vai se livrando das trevas anteriores dos nossos comportamentos mais mundanos, mais instintivos, mais animalizados, enfim, mais difíceis. Humbertinho, boa noite. Tânia, boa noite. Gente, então é neste capítulo que estava aquela lição da boa vontade e que está essa lição da má vontade, dois comportamentos humanos. Há criaturas de boa vontade e há criaturas de má vontade sempre, sempre. Então, por conta disso, ele inicia, nós vamos dar uma voltadinha dentro do capítulo 5 para ver alguns versículos
antes do versículo 11, que é aquele em questão na página. No versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus veio para trazer a lei do amor. A lei do amor é a vigência divina em todas as coisas. Então, quando ele fala sede, pois, imitadores de Deus, ele está dizendo que era para imitar o amor. Porque nós ainda não conseguimos viver esse amor. Mas nós podemos imitar em algumas situações de fraternidade, nós podemos, de caridade. São rudimentos deste amor que um dia será vigente em nós. Um dia ele estará pleno em nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E nós estamos fazendo esse exercício. Quando uma vez questionaram Chico Xavier a respeito de pessoas que dão todo o carinho, toda a atenção, todo o conforto, todo o zelo a animais domésticos, os nossos quatro patas, nossos cachorrinhos, nossos gatinhos, passarinhos, enfim, cada um se agrada de um tipo de animal doméstico e tem em casa. Então ele diz que há pessoas, que há muita crítica de pessoas dizendo: mas essa pessoa cuida tanto de animais, dá tanto conforto e não é capaz de tanta criança passando necessidade, porque essa pessoa não gasta isso, não faz isso com essas crianças, pessoas idosas, pessoas crianças, gente pobre. O tempo inteiro a gente escuta esse tipo de discussão. E levaram esse tipo de discussão para o Chico. E o Chico simplesmente disse à pessoa: deixe, minha irmã, aquela pessoa que hoje se debulha em amor pelos animais e recebe, porque os animais dão de volta. Eles são fiéis. A quem dá, eles também dão. Então, nós estamos numa troca com esses seres chamados irracionais, nós estamos nessa troca de vibrações de carinho, de alegria, de prazer de viver. Esse deixe, porque essas pessoas hoje estão exercitando com esses nossos irmãos inferiores. Amanhã elas estarão usando o mesmo comportamento para com os seres humanos. É exercício. É o primeiro, copia, imitador de Deus. Nós estamos imitando Deus nessa dedicação, nesse carinho, nessa atenção, e esse é o exercício. Sede, pois, imitadores de Deus. É em tudo. Começamos com os filhos de quatro patas, como diz a Cláudia. Começamos com os animais que nos cercam, as plantas que nos cercam, que cuidamos com zelo, para ter esse movimento num futuro em direção plena a toda e qualquer criatura. Nós vamos ampliando. Eram as plantas, os animais, vamos juntando os homens juntos, os hominais juntos. E assim nós vamos aprendendo a estender esse amor que é a manifestação divina. Boa noite, Vânia, André, quanto tempo que a gente não se fala, mas é uma alegria estarmos juntos. No versículo 7, então, ele inicia essa colocação do capítulo que fala de trevas e luz, da ignorância, da grosseria, das dificuldades, com a espiritualidade, com o amor, com a prática do bem. Ele inicia dizendo: sede copiadores, imitadores de Deus, como filhos amados. Somos filhos amados, copiemos o Pai nas suas manifestações de amor. E aí nós selecionamos, e eu volto a dizer, nós particularmente, ao lermos esses textos, nós tiramos aquilo que chama a nossa atenção particular e tentamos refletir sobre isso. Claro que os companheiros, e nós convidamos sempre, vão lá à página, a lição 67 do livro Pão Nosso, vão à carta aos Efésios, escrita por Paulo, que está lá no Novo Testamento, leiam e escolham, selecionem aquelas frases que mais impressionam,
E dali vamos começar a refletir. É o nosso, chamado no judaísmo, colar de pérolas, que Haroldo Dutra fala tão bem. Cada um de nós vai colhendo pérolas para formar o seu colar, o seu adorno, o valor das coisas. Boa noite, Sebastiana. Boa noite, Anitta. Então, cada um de nós vai colhendo isto. Por isso, nós vimos o primeiro versículo, capítulo 5, e vamos ao 7º versículo, onde diz, portanto, porque ele faz uma série de justificativas para nos tornarmos imitadores de Deus, ele diz, portanto, não sejais seus companheiros, a prostituição, a avareza, torpezas, parvoíces, chocarrices. O que é que Paulo está dizendo? Se nós queremos imitar ao amor divino, copiar o amor de Deus para com tudo e com todos, nós não podemos nos fazer companheiros, escolher como companhia a prostituição. E é prostituição em todo sentido. Nos prostituímos em valores, não só a prostituição como entendemos no mundo material, vinculada a sexo, mas existe prostituição de valores internos. Nos vendemos para o outro nesses valores. Então, não sejam os seus companheiros a prostituição. A avareza, que é o reter, o conter, as torpezas, que são as blasfêmias, que são as palavras ruins, a baixeza. Gente, quando nós olhamos na nossa atualidade esses chats que acontecem na rede social, mas muitos partem para uma baixaria absurda. São torpezas, são baixezas, quer dizer, são infâmias, são baixezas que chegam até nós. E ele diz, não se junte a isso, não faça disso seus companheiros. Existem, mas não vamos nos aliar a esse tipo de situação, a esse tipo de conversa, entrar nesta corda que estão nos oferecendo, que vai servir de forca para nós mesmos. Boa noite, Terezinha. Então, nós vamos dizer, as parvoíces, não se junte a isso. E o que eram as parvoíces? Esses comportamentos idiotas, comportamentos sem nexo, ou as chocarrices, que são as insolências. Insolências. Quando nós nos juntamos a tudo isso, nós mergulhamos nesta frequência vibratória e vamos ter, consequentemente, companhias encarnadas e desencarnadas do mesmo nível. Semelhante atrai semelhante. Então a recomendação para o cristão era que ele tentasse imitar, sim, este amor divino e que ele não se unisse, não tivesse como companheiros, não fizessem seus companheiros essas situações que a vida traz, porque faz parte ainda desta humanidade em nível tão inferior. Vamos para o versículo 8, que esse era o 7º, então na continuidade. Noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Em outro tempo, isso tudo, essa questão de prostituição, avareza, torpeza, parvoíce, chocarrices, as confusões do mundo, em outras experiências terrenas, ou até nesta muitas vezes, nós já mergulhamos em tudo isso, chafurdamos na lama. Literalmente, chafurdamos na lama. Então, em outros tempos, erais trevas, não sabia, não tinha o conhecimento, alimentava todas as dificuldades, viciações, erros, enganos, as torpezas da vida. Elas faziam parte do nosso viver. Erais trevas, mas agora, com o conhecimento, com o ensino de Jesus,
com o bater na bigorna que esses ensinos estão passando esses 2000 anos. Nós, espíritos, que de alguma forma nos vinculamos aos ensinos de Jesus hoje, com certeza não é a primeira vez que estamos ouvindo. Então não é de agora que estamos entrando por esse caminho da luz. Estamos todos a caminho da luz. Emmanuel tem uma obra com esse nome, A Caminho da Luz. E esse A Caminho da Luz começou a trajetória com a chegada de Jesus há mais de 2000 anos na face da Terra. Então, era treva antes dele. A chegada dele marca a luz, e aqueles que estão abraçando os seus ensinos, as suas diretrizes, são aqueles que estão se tornando luz. E ele diz, mas agora sois luz. Agora, fazer brilhar a luz já vai ser um segundo passo dessa nossa caminhada. Sois luz no Senhor. Ele é a fonte. Ele é o plug. Se nos desconectarmos e conectarmos em coisas do mundo, apagamos a luz. Mas o plug está ali. Então diz, andai como filhos da luz. Hoje somos filhos da luz. O nosso andar tem que ser mais reto. No versículo 9, que é logo a seguir, ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, olha o que é que ele nos convida a exercitarmos. Bondade, justiça e verdade. É a lei de amor, justiça e caridade que compõe mesmo o livro dos Espíritos, na última parte, lei de amor, justiça e caridade está lá, na terceira parte, e depois ela está desmembrada em várias outras leis, mas a terceira parte do livro dos Espíritos estuda exatamente isto que Paulo nos convida, lá na Bíblia, muito antes do Espiritismo, que pudéssemos, que o fruto do Espírito, da criatura no bem, está na bondade, justiça e caridade. Se nós não tivéssemos entendido o que era bondade, justiça e caridade dito por Paulo, os espíritos superiores, através da mediunidade de alguns médiuns e do trabalho de codificação de Allan Kardec, deixaram explicadinho em 10 leis para nós, dentro desse capítulo de lei natural, que é a lei de amor, justiça e caridade. E encerra com ela mesmo, né? na íntegra. Então, gente, esse é o convite dele, para que o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e caridade. Como se fôssemos árvores, sementinhas divinas, que cresceram, que germinaram, cresceram, floresceram, e estamos frutificando. Quais os frutos estamos oferecendo ao mundo? Se estivermos oferecendo frutos de bondade, frutos de justiça, frutos de verdade, nós estamos, sim, com certeza, dentro desse caminho de luz que estamos estabelecendo, nos tornando espíritos melhores. O fruto mostra quem somos nós. O fruto revela a árvore. Se eu olho para uma manga, eu sei que aquela árvore é uma mangueira. Talvez se ela não tivesse fruto nenhum, eu pudesse confundi-la com um abacateiro ou com uma árvore lenhosa qualquer que não desse nem frutos. É o fruto que revela a árvore. Então, os nossos frutos na vida estão revelando quem somos, como espíritos. Que tipo de espírito somos? E Paulo, aí vai para o versículo 11, que é o do nosso interesse para a reflexão de hoje, que diz, e não comuniqueis, não entre em contato com as obras infrutuosas das trevas, porque as obras das trevas não dão frutos de amor. Caridade, bondade, justiça, verdade são frutos do amor.
As trevas não têm frutos do amor. As trevas podem dar frutos de desamor às criaturas, porque o amor é o bem. Elas dão esses frutos do descaso com o valor da vida. E aí nós vemos todas aquelas atitudes em nós que levam a nossa vida para o caminho da tristeza, da dor, da aflição, da doença, do negativismo, da desesperança. É isto. Então não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, com isso que ela nos oferece. Lá, lembram? A prostituição, a parvoíce, as torpezas, a avareza, as chocarrices, enfim, todos esses comportamentos complicados que muitas vezes nós temos. Mariana, boa noite. Claudete, boa noite. Que sejam todos muito bem-vindos. E ele ainda faz um alerta. Não se junte, não se filie, não se comunique. Sabe aqui na nossa redinha, quando a gente não gosta muito de alguma coisa, a gente deleta, a gente corta a comunicação, exclui. Está ali a ferramenta. Ela existe. Há uma ferramenta que nos possibilita excluir, nos possibilita deletar, e às vezes ainda vem uma perguntinha assim, você quer excluir por quê? É irrelevante, você não gosta desse tipo de comunicação, ainda questionam para não deixar passar outras desse tipo para a nossa página, para o nosso contato. Na vida é a mesma coisa. O convite é que nós não nos comuniquemos, corta, não serve, corta, com as obras infrutuosas das trevas. Mas a ressalva dele é, antes, condenai-as. E condenar não é ficar nesse bate-boca violento que às vezes a gente vê por pontos de vista diferentes, porque a um agrada tal coisa, a outro agrada outra coisa. Condenar é, analisei, fiz o julgamento e dei a sentença. Não serve. Deleta, parte para a ação. Então não é condenar ficar brigando. Não é isto. Ficar discutindo. Isso não leva a nada. Não serve para nada, a não ser nos mergulhar nessas vibrações negativas, difíceis, angariar ódios, ressentimentos, separações. Quantos laços de amizade estão sendo desfeitos neste ano de 2020 por conta de questões políticas na rede social? Estão sendo desfeitos. Depois de tanto desentendimento, tanta briga, poxa, mas não eram nossos amigos? Se são nossos amigos, nós temos que respeitar a maneira com que eles pensam, as escolhas que fazem, que não são as nossas, tudo bem. Mas eu não preciso, por isso, deixar de ser amigo. Eu gosto dessa pessoa, mesmo sabendo que ela tem esse modo de pensar, esse modo de agir. Não é o meu. E não vou endossar isso porque não me compraz, não diz respeito ao meu modo de pensar. Mas nem por isso vou deixar de querer bem. Talvez seja esse um grande exercício, como Paulo diz na carta aos Efésios, estamos sendo chamados a promover espiritualidade para todos, então manter o nosso padrão de coisas boas para que todos possam usufruir e dar o testemunho como membro da igreja, como a escolha que fizemos. Dar um testemunho, o testemunho do Cristo é o testemunho do bom relacionamento, embora não precisemos aceitar. Jesus dizia que ele aceitava o pecador e não o pecado. São coisas que nós precisamos pensar. Alda, boa noite, seja bem-vinda. Coisas que nós temos verdadeiramente que refletir, porque não faz sentido.
continuarmos sem esses exercícios e por conta deles nós nos desagradarmos. São as coisas que acontecem aqui que nós vemos. E gostamos daquele amigo, pensa diferente, mas é o nosso amigo. Então, nós estamos sendo convidados por esse versículo a fazer diferente, ou a fazer a diferença, que é melhor ainda, a fazer a diferença nas coisas. E Emmanuel vai justificar a nossa mudança de comportamento dentro da proposta de Paulo, nessa carta. Então, o que é que Emmanuel traz como reflexão dessa página má vontade? Porque tudo vai depender da nossa boa vontade em mudar ou da nossa má vontade em permanecer no quadro em que nos encontramos. São dois posicionamentos. A semana passada fomos convidados a ter boa vontade. Esta semana estamos analisando a provável má vontade que possamos ter para isso ou aquilo. Então ele diz assim: a má vontade gera sombra. Então, voltando, sombra é a questão do conhecimento, a questão do saber, a questão de buscar a luz. Muitas pessoas não querem estudar, não querem conhecer, não querem saber, até porque, na medida em que se instrui e se sabe, as trevas vão diluindo e as pessoas vão necessariamente mudando o seu modo de viver. E muitas vezes elas não querem mudar. Então, o que acontece com a má vontade? Ela gera sombra. Ela gera esse impedimento, esse bloqueio para fazermos diferente. Mas para aí, não, nós vamos ver que a página é muito interessante porque é uma sequência, um encadeamento, para a gente ver que tudo é uma corrente, que um comportamento leva a outro, um tem consequências sobre o outro. A sombra favorece a estagnação. É melhor eu não saber e continuar na minha zona de conforto. Parei para tudo, fechado para balanço, muitas vezes as pessoas dizem. É estagnação. Eu não quero fazer mais nada. Travei tudo por aqui. Estagnação. A sombra, o desconhecimento, a ignorância, a falta de boa vontade nos leva então à sombra. E esta sombra, esta acomodação no lado sombra que eu tenho, que é o que eu estou trazendo de tantas vivências em mim, vai gerar em mim estagnação. Por isso que os espíritos dizem que nas nossas reencarnações, que elas são uma proposta de progresso e de evolução, eu posso até não progredir, eu posso estacionar, eu não posso retroagir, eu não posso retrogradar no meu caminho. Porque o que nós já amealhamos para o nosso comportamento já está em nós. É o nosso lado sombra? Está lá no inconsciente, está lá escondidinho nos acervos da nossa capacidade mental, está tudo lá, escondidinho, é o nosso lado sombra. Se eu não quero permitir que a luz chegue até ele, porque eu não quero ter o conhecimento, eu não quero buscar as razões, eu não quero saber, eu vou ficar naquela zona de conforto ociosa, parada. Por isso que nós podemos estacionar. Não retrogradamos, mas também não progredimos, estacionamos. É um direito nosso por conta da liberdade de escolha que todos nós temos. Boa noite, Cecília. E aqui ele continua para mostrar que uma coisa vai levando a outra, como nós dissemos. A má vontade gera sombra, a sombra gera estagnação, a estagnação conserva o mal. O que é o mal? Conforme diz o Livro dos Espíritos, é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem.
Para fazermos o bem e vivermos no bem, nós temos que ter conhecimento e experimentarmos este amor divino. Então, quando eu vou para a estagnação, eu estou conservando o mal, que é a ausência do bem, a ausência do conhecimento, a ausência das atitudes melhoradas. Mas e aí? A que leva o mal estacionado em mim? Esse mal estacionado em mim introniza a ociosidade, coloca a ociosidade no trono do existir. Eu me coloco ali, estou dirigindo, é o rei dando comando, a ociosidade reina em mim. A preguiça, o fazer nada, o nem querer pensar, o não procurar raciocinar com a minha capacidade. Isso é ociosidade, ociosidade da mente, ociosidade da alma, ociosidade do corpo, é ociosidade. Parei. Ele introniza, coloca ali como lugar principal a ociosidade. Mas e a ociosidade? O que é que ela provoca? Ela provoca, ela cria em nós a discórdia. Porque nós só sabemos até o AB. O C, D, E, F ainda não conhecemos. Então vamos discordar do C, D, E, F, porque nós só sabemos o AB. Ela cria a nossa capacidade de discordar o tempo inteiro. Porque temos o nosso ponto de vista limitado e acabamos discordando das outras criaturas. Gente, que beleza, corações, força, positivo, os likes todos subindo, energia para todo mundo. Energia boa para todo mundo. A discórdia, por sua vez, também não para aí, não basta a briga, não basta o desentendimento. Quem entra na briga quer ter sempre razão, mesmo torta. O que é isso em nós? A discórdia desperta o orgulho em nós. Eu sou melhor, eu sou mais certo, sou mais poderoso, tenho mais condição. Então a vaidade vem aí, o orgulho vem aí, porque o orgulho gera a vaidade em nós. Então brigar, querer ter sempre a última palavra, querer ditar a regra do jogo, é uma questão de orgulho e vaidade, sim, que nós estamos alimentando, porque está dentro desse nosso lado mais complicado da vida, onde não queremos sofrer qualquer modificação. A vaidade, por sua vez, atiça a paixão inferior, porque a vaidade começa nesse saber, nesse querer, mas ela começa a envolver todo o ser. E aí nós vamos então para as paixões inferiores que a vaidade vai trazendo, vai conquistando. Vaidade. Observando algumas pessoas, né, nos comportamentos, nesses nossos comportamentos de selfie, é tanta selfie na vida que dá até medo. Todo mundo quer se mostrar feliz a qualquer custo na rede social. E as pessoas parece que não tem mais o que mostrar de felicidade, de pensamentos mais nobres ou mais bem elaborados, elas passam a mostrar o corpo. E é uma vaidade imensa trabalhar esse corpo, ou pintar esse corpo, ou cuidar desse corpo de uma forma que possa exibir para todo mundo o tempo todo. Então não se contenta mais com selfies apenas daquela criatura num trabalho que ela esteja realizando. Ela precisa mostrar mais, ela tem que vender a imagem a qualquer preço, à custa da vaidade. E às vezes com isso ela adquire companhias, personas não gratas para a sua companhia, trazendo sérios problemas, às vezes, relacionamentos enganosos, vem tudo aí. Por conta disso que nós estamos, dessa sequência de coisas que nos levam uma até a outra. Então a gente vê aqui que o orgulho vai acordar a vaidade vai atiçar a paixão inferior. E a paixão inferior? O que é que ela vai fazer conosco? Ela vai ser a prova da nossa
indisciplina com a vida. Não há limites, não há disciplina, não há regra. Nós juramos de pé junto que não vamos mais nos meter naquela confusão e amanhã, com outra criatura em outro local, está tudo acontecendo de novo. Porque não tivemos a disciplina suficiente de nos conter, de nos segurar. Então, vem a indisciplina. E o que é que essa indisciplina vai fazer conosco? Ela vai manter a dureza de coração. Olha, o ego vai falar muito alto. O egoísmo vai ser uma coisa absurda. O coração está fechado para outras criaturas, ele se basta a si mesmo. Esse coração aqui representando o nosso órgão de sentimentos, né? Não é isso, é um órgão do corpo físico, mas é aquilo que representa exatamente. A Tânia está lembrando aqui do filme Advogado do Diabo, que diz que a vaidade é o pecado que ele mais gosta. E sempre por ela é que ele pega o homem. É verdade. Lustre o ego e olha, e não se deixar levar pelos lustros, às vezes de tanto carinho mesmo, não, sem intenção qualquer, não é tão fácil. Não é tão fácil. E quer dizer, a vaidade não é um crime, gente. Não é que nós temos, eu não vou ter mais vaidade nenhuma na vida porque isso é um pecado. Mentira. A vaidade é boa. Ela chama a nossa atenção para algo melhor, para que a gente tenha alguma coisa melhor, né? Faça alguma coisa mais bonita, se apresente de uma forma melhor. Tá tudo certo, faz parte desse movimento de embelezamento da vida. É bom. O nosso problema todo está no excesso, na entronização. Vocês viram a palavra que Emmanuel usou? A entronização é dar o trono, é dar o comando. Dar o comando ao mal, à ociosidade, à discórdia, ao orgulho, à vaidade. Nós estamos dando o domínio disto em nossas vidas. O Gil, verdade, a vaidade acaba comigo, não vou mais fazer, logo tô lá. Ufa, uma luta diária. Claro, é uma luta diária. É passinho de formiga que nós estamos indo, mas estamos indo. Então não importa, e hoje só ter a consciência, poxa, não ia mais, escorreguei, essa consciência, né? A gente vai levando e vai melhorando nesse exercício diário, até que um dia isso está incorporado à nossa vida e não precisaremos mais de tanta luta, porque já estará fazendo parte do nosso comportamento. Então, a vaidade, a paixão inferior é a prova da nossa disciplina e mantém a dureza do coração. A dureza do coração, por sua vez, impõe cegueira espiritual. Coração como representativo dos sentimentos até mais nobres, né, do amor mais puro, se ele está bloqueado, se esse canal está bloqueado, o que acontece é que ficamos limitados às coisas terrenas, muito materiais. Por isso, a cegueira espiritual. Não vemos além do que os nossos olhos conseguem captar. Não temos percepção dos fatos que estão por trás disso. Nós queremos, até para coisas espirituais, comprovações materiais. Nós trazemos para este campo, e isto é uma consequência da dureza do nosso coração. O coração que não se amansou ainda dentro dessas leis de amor, de justiça, caridade, verdade, que o Cristo veio nos trazer. Porque coloca-se tudo isso, mas como um imperativo, como algo muito material. Então, nos impede, nos impõe, essa dureza de coração, nos impõe uma cegueira espiritual. Não vemos com os olhos do espírito, olhos da alma,
vemos apenas o painel material que a vida está nos apresentando com estes olhos carnais. Com estes olhos carnais. Eu achei muito interessante para que a gente entenda essa visão, né? Uma vez, eu não me lembro mais, mas eu vi, não sei nem se foi uma reportagem ou se foi um desses vídeos no Face que a gente vê, edificantes e bons, de um jovem que nasceu cego. Ele estava agora com uma faixa de 14, 15 anos e cego, ele queria ser surfista. E a dificuldade era como ele ia ver, porque olha, ser surfista não é fácil. Ter equilíbrio em cima daquela prancha, olhando para o tamanho das ondas, vendo as pessoas que estão à nossa frente, querendo desviar de tudo. É mais fácil a gente agarrar na prancha e ficar gritando para todo mundo sair da frente. Tendo a visão de tudo isso não é fácil. E a mãe incentivou, ele arranjou um bom treinador e ele foi se adequando e se aperfeiçoando ao esporte e ele pratica o surfismo. E ele disse, o que as pessoas não entendem, essa era um testemunho dele, é que eu não vejo com os olhos da carne, mas eu vejo com os olhos da alma. E então eu posso me guiar em segurança. Olha que coisa linda, um menino de 14, 15 anos, que é surfista e é cego, ser capaz de dizer que ele desenvolveu esta capacidade de percepção maior do que quem vê com os olhos da carne unicamente. Mas ele via agora com os olhos da alma e ele via mais. Claro que usava o corpo dele outras percepções do ambiente físico, mas ele conseguia ter uma visão do belo e do perigo e da segurança através desses exercícios. É uma coisa linda e é disso que Emmanuel então está falando. Com a dureza de coração, se não abrimos esse sentimento de percepção do extrafísico, da espiritualidade, nós perdemos a capacidade de ver o que é espiritual, ganhamos a cegueira espiritual. Diz mais, se ganhamos essa cegueira espiritual, se ela nos impõe essa cegueira espiritual, vai nos conduzir ao abismo. Mais trevas. Abismo é queda, é vibração inferior, é escuridão, é treva. Vai nos levar ao abismo. Nós vamos escorregando cada vez mais dentro dessas dimensões espirituais para comportamentos cada vez mais grosseiros, cada vez mais animalizados, e temos visto muito. Boa noite, Merenice, Regina. Temos visto isso. Então, Emmanuel chama a nossa atenção para que, olha, tudo começou com a má vontade, perceberam? A má vontade gerou sombra, a sombra favoreceu a estagnação, a estagnação conservou o mal em nós, o mal entronizou em nós a ociosidade que passou a reinar, a ociosidade cria discórdia, córdia é coração, dis é separado, corações se separaram, a discórdia despertou o orgulho acordou a vaidade que existia, estava dormente, mas acordou a vaidade em nós, que é filha desse orgulho, a vaidade atiçou as paixões inferiores em nós e essas paixões nos levaram a comportamentos de indisciplina com a vida, com o planejamento reencarnatório, com as propostas que trouxemos. Essa indisciplina manteve em nós a dureza de coração. Fechamos no egoísmo exacerbado, o egocentrismo exacerbado, fechamos. Então, mantenha a dureza de coração. E a dureza vai impor a cegueira espiritual que nos conduzirá ao abismo. Tudo começou com a má vontade. Então, quando Paulo
diz ali que sejamos imitadores de Deus, que não sejamos companheiros das dificuldades, né, da prostituição, de tudo aquilo que nos traz muitas vezes a vida, que noutros tempos nós éramos trevas sim, e agora estamos nesse caminho da luz, que começamos a dar frutos e pelos frutos nós vamos conhecendo quem está a caminho da luz e quem está permanecendo em trevas. É aquela frase de Jesus, separação de joio e trigo, dos bodes e das ovelhas, sempre essas referências para mostrar que existem sim dois comportamentos e dois grupos de criaturas convivendo mutuamente na vida na Terra. Compondo esta humanidade terrena, nós vamos ter dos dois tipos de criaturas. E claro que já vivenciamos tanta grosseiria, estamos agora numa proposta de luz, de crescimento, de abraçar algo melhor. E assim, diz ele, entregue às obras infrutuosas da incompreensão, caindo no abismo, vivendo nessas condições, pela simples má vontade. Obras infrutuosas da incompreensão. A incompreensão só gera o caos, a dificuldade, a dor, as separações, as brigas, à medida que procuramos compreender as situações, a vida, e não estamos dizendo endossar ou compartilhar ou conviver, mas estamos dizendo compreender o nível, o grau, a situação, porque as obras infrutuosas da incompreensão geram todo esse caos, por conta da simples má vontade, porque não tivemos nem boa vontade de querer buscar uma solução, ou de analisar uma situação, ou de procurar entender alguma coisa. Não fizemos um movimento proativo. Não fizemos. Não procuramos fazer isso. Assim, pode o homem, se não tivermos este movimento, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Permanece. O espírito pode não progredir, ele não vai retrogradar, mas ele vai permanecer no ponto em que ele se encontra. Se ele não fizer qualquer movimento. O melhor dessa história, meus amigos, e nós já estamos no finalzinho do nosso horário, é lembrarmos que os outros não poderão fazer muito por nós. Eles podem oferecer o melhor que têm para nós. Mas por nós, só nós mesmos podemos fazer. Sair do quadro em que nos encontramos para outro degrau, para outro quadro, só depende de nós. Só depende da nossa vontade de querer. Nada além disso. Então somos nós por nós mesmos. Os outros irão contribuir, sim, mas não poderão fazer por nós o que é da nossa competência fazer. E há uma frase de um hinduísta que diz assim: o que quer que você faça de livre vontade, você aproveita, você aprova. Seja errado ou seja certo, nós estamos apreciando aquilo que estamos fazendo. Mas tudo que você faz de má vontade, você sofre. Porque quando fazemos sem pensar e estamos apreciando e estamos fazendo certo ou errado. Mas quando fazemos de má vontade, é um sofrimento dentro de nós, porque vai contra os nossos princípios, vai contra o nosso desejo, e aí vamos fazendo mal feito e vamos complicando. Daí a ideia de estarmos caindo nesse abismo constantemente. Meus amigos, atravessamos nosso horário, hoje é quarta-feira, dia da nossa água. E com boa vontade, todos nós vamos vibrar. Vamos pedir a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus, os melhores fluidos para as nossas águas. Para que elas contenham o medicamento daqueles que estão adoecidos, necessitados dela.
para que elas tenham os fluidos calmantes, restauradores, refazedores, saudáveis a todas as criaturas. Então pedimos à espiritualidade amiga que traga até as nossas águas os fluidos espirituais necessários a transformá-las naquilo que merecemos, naquilo que necessitamos para o nosso conforto, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar. Que Deus possa abençoar a todos. E vamos à nossa prece de encerramento, como sempre gostamos de fazer, a prece a Dr. Bezerra, pedindo a essa corrente de médicos do espaço, que socorra a todos que estão hospitalizados, necessitados, estão nos seus lares, estão em aflição, que possam ser amparados. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine, proteja, ampare, que os bons amigos espirituais amparem os lares, as famílias, aqueles que estão separados das suas famílias, que abençoe o mundo, sim, que especialmente esse nosso Brasil, que possamos encontrar caminhos de paz, onde compartilhemos, embora com as nossas diferenças, da alegria de viver esta encarnação nesta terra abençoada chamada Brasil. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui com as palavras da Boa Nova. Muita paz, muita alegria a todos.